Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre as goleadas de Flamengo e Palmeiras, mas vai trazer várias informações sobre o mercado. O São Paulo, por exemplo, está vendendo 2 jogadores e acredita que com essa grana pode contratar Soteldo. Já o Corinthians tem negociações avançadas com Balbuena. O Flamengo, depois de meter 7-1 no Tolima, quer a contratação de Wallace, volante que pertence a um time italiano. No vídeo falo também a respeito de Marquinhos Cipriano apalavrado com o Cruzeiro, a ótima campanha alviverde, as últimas do mercado de transferências e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quinta-feira para todos, muito bacana ter vocês por aqui. Só queria pedir que se curtiu o vídeo, deixe like e se inscreva apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. E a Betano sempre prepara boas cotações para vocês. Nessa quinta-feira, por exemplo, tem Estudiantes e Fortaleza, São Paulo e Católica, Atlético Goianiense e Olímpia, Lanús e Del Valle, além de CSA e Ponte Preta. Quero chamar a atenção para Super Odds, que aparecem com a sigla SO. São sempre cotações especiais para você poder se dar bem. Não fique fora da Betano. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Bora iniciar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos eliminado da Copa Sul-Americana em plena Vila Belmiro para um time venezuelano. Santos chegou a sair perdendo para o Deportivo Táchira, conseguiu o gol do empate com um jogador a menos e na decisão por pênaltis acabou eliminado com destaque negativo para Ricardo Goulart, que entrou para bater o pênalti e acabou perdendo a sua oportunidade. Muita crise no Santos e a tendência é que nas próximas horas Fabian Bustos seja anunciado como técnico demitido do Peixe. Bora falar sobre o Ceará, esse sim classificado para a próxima fase da Sul-Americana, vitória por 3-0 contra o Strongest, já havia vencido na altitude, em casa 3-0. Ceará que agora espera o vencedor do confronto entre São Paulo e Universidade Católica, a gente tem tudo para assistir nas quartas de final a São Paulo e Ceará, vovô que tem 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Seguindo com o giro de notícias, surpresa e zebra na Libertadores, o River Plate não conseguiu vencer o Vélez, havia perdido a partida de ida por 1-0, muita pressão na volta em casa, mas o placar de 0-0 assegurou o Vélez. Na próxima fase o Vélez vai enfrentar o Tajeres, que também na noite dessa quarta-feira despachou o Colón. Para completar o giro de notícias, contar que o Grêmio quer a contratação de Natan, meia que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Fluminense, não tem tido muitas oportunidades com o Fernando Diniz. Para completar, o Pumas fez proposta por Daniel Alves, lateral direito da seleção brasileira e que tem uma oferta oficial do Atlético Paranaense. Já Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, tem negociações bastante avançadas para a prorrogação do contrato por pelo menos mais uma temporada. O Igor tem vínculo atualmente até 31 de dezembro. Bora falar sobre o Cruzeiro com mais um reforço. Depois de confirmar as chegadas de Pedro Henrique, zagueiro do PSV, e Bruno Rodrigues, atacante que estava no Famalicão, o Cruzeiro encaminhou a contratação do atacante Marquinhos Cipriano, atleta de só 23 anos de idade, revelado na base do São Paulo e que pertence ao Shakhtar Donetsk. O mais legal dessa negociação é que o Cruzeiro não vai gastar absolutamente nada. O Marquinhos Cipriano topou suspender seu contrato, como permite a FIFA. Então ele vai ficar livre durante um ano, período em que vai assinar com o Cruzeiro. Outro detalhe importante, o Cipriano tem contrato com o Shakhtar até a metade do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro, se gostar das coisas no Cruzeiro, já pode assinar um pré-contrato para ficar na Raposa em definitivo, sem que o Cruzeiro gaste qualquer centavo. A contratação do Marquinhos Cipriano passa por uma indicação do Pesolano, que gosta demais da polivalência do atleta, que pode jogar como ponta, como meia ou até como lateral. O Cipriano chegou a atuar nessa função. Antes de encerrar esse papo, só queria contar para vocês que o Shakhtar desperdiçou uma ótima oportunidade de fazer dinheiro. É que o Sion, da Suíça, chegou a oferecer 1,5 milhão de euros para ficar com o Cipriano em definitivo. Vale lembrar que o brasileiro já havia jogado a última temporada na Suíça. Shakhtar recusou essa oferta e agora certamente deve ter se frustrado, se decepcionado com a decisão do Cipriano de suspender o contrato e sair de graça, sem render qualquer centavo. Bora falar sobre o Flamengo com uma quarta-feira bastante bacana dentro de campo, 7-1 no Tolima.
placar agregado de 8-1 contra o bom time colombiano. Vitória no Maracanã, diante de mais de 62 mil pessoas, teve 4 gols do Pedro, 1 do Gabigol, mais 1 do Matheus França e o Quiñones marcando contra. O mesmo Quiñones foi quem fez a favor do Tolima, descontando. O Fla chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo, fez 4-0 no segundo, tomou 4-1, depois 5-1, 6-1 e 7-1. Partida que foi assistida por Arturo Vidal, que chegou no final da tarde no Rio de Janeiro e foi direto para o Maracanã. Deve ter saído bastante contente e animado com o seu novo clube. Agora o Flamengo pega o Corinthians nas quartas de final da Libertadores da América. Corinthians que até lá vai ter alguns reforços importantes, o mesmo vale para o Flamengo. Arturo Vidal, Everton, Cebolinha e poderemos ter também o Wallace, volante brasileiro revelado no Grêmio e que pertence ao Udinese. O Flamengo fez uma primeira oferta oficial de 20 milhões de reais à Udinese para a compra de 70% dos direitos econômicos do Wallace. Essa oferta já foi recusada, o Flamengo se dispôs a oferecer um valor um pouco maior, algo na casa de 30 a 32 milhões de reais. A Udinese tem batido na tecla que quer 38 milhões de reais para fechar a venda do Wallace. Aí você pode estar se perguntando sobre o Wendel, outro volante, esse que pertence ao Zenit. O Flamengo trabalha em 2 negociações simultâneas. Aquele que fechar primeiro será contratado. Bora falar sobre o São Paulo com dias agitados. É que nessa quarta-feira o tricolor encaminhou 2 vendas. Primeira delas, Gabriel Sara, que deve jogar no Norwich, time da segunda divisão do futebol inglês. West Brom, também da segunda divisão, é outro interessado, mas o Norwich está à frente. Negócio que pode render até 68 milhões de reais. É bom contar que esses 68 milhões inclui bônus por performance, então certamente o São Paulo não pega nesse primeiro momento todo esse dinheiro. Gabriel Sara, que se recupera de uma lesão, passou por cirurgia no tornozelo, não joga desde o mês de abril. Outro atleta praticamente negociado é Rigoni, atacante argentino que tem uma proposta da Major League Soccer. São Paulo não divulga nem valores, nem o nome do clube interessado. O que dá para contar é que o São Paulo, com essa negociação com o time da Major League Soccer, pode recuperar perto dos 22 milhões de reais investidos quando da contratação do atleta junto ao Elche. São Paulo deu várias oportunidades, insistiu com o Rigoni, mas acabou desistindo diante da falta de possibilidade de recuperação do jogador. Com a venda desses 2 atletas, aumenta a expectativa do São Paulo em relação a Soteldo. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o próprio presidente Júlio Casares havia descartado a contratação do Soteldo. Mas diante da pressão da torcida, da perda de mais 2 jogadores e da entrada de dinheiro, São Paulo vai retomar as conversas com o Tigres do México. Você sabe que o Soteldo não deve continuar por lá, já arranjou confusão no seu novo time. São Paulo vai tentar convencer o Tigres a negociá-lo por empréstimo. Se não rolar, São Paulo vai até se dispor a colocar uma grana para contratar o Soteldo, que é um velho sonho dos dirigentes do São Paulo. Em janeiro, o tricolor chegou a avançar nas negociações, esteve muito perto de contratá-lo. No final das contas, o Soteldo acabou se mudando do Canadá para o futebol mexicano. E você, São Paulino, gostaria de ter o Soteldo como reforço? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians, que está bastante animado com a possibilidade de repatriar Balbuena. Eu fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que o paraguaio era o alvo corintiano. Com a confirmação da venda do João Vitor para o Benfica por 44 milhões de reais apenas pela parte do Timão, o Corinthians acelerou o processo de contratação do Balbuena. Na terça-feira, durante a concentração em Buenos Aires, os dirigentes do Corinthians se encontraram com o representante do Balbuena e apresentaram a primeira proposta oficial. Durante a quarta, através de uma videoconferência, o empresário do Balbuena conversou com o atleta que está lá na Rússia. Citou as cifras, explicou o projeto do Corinthians e, ao que tudo indica, o Balbuena deve tomar sua decisão de suspender seu contrato com o Dinamo Moscou, colocar um fim na espera por propostas da Europa para se acertar com o Timão. Ricardo Martins, jornalista da TNT, chegou a cravar que já está tudo fechado e que o Balbuena é esperado na sexta-feira para a realização dos exames médicos. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do Corinthians e com um amigo do Balbuena. Ambos mostraram otimismo em relação ao acerto com o zagueiro paraguaio, mas asseguram que não está tão quente assim a ponto de já ter uma data marcada para a realização dos exames médicos. Dessa maneira, com o avanço das tratativas, já dá para imaginar o Balbuena se juntando ao Yuri Alberto na lista de inscritos para a próxima fase da Libertadores. Vale lembrar que teremos Corinthians e Flamengo nas quartas de final.
E a expectativa do torcedor corintiano é de que William, Renato Augusto, Fagner, entre outros jogadores que estavam contundidos, como por exemplo o Maicon, todos esses também estejam à disposição para os dois confrontos bastante pesados contra o rubro-negro. Bora falar sobre o Atlético Mineiro para trazer uma informação que repercutiu demais ao longo da quarta-feira nas redes sociais. A notícia de que Zaratio pode se tornar a maior venda da história do Galo. O Atlético estaria aguardando por uma proposta de 20 milhões de euros ou mais de 110 milhões de reais de um clube da Europa. O nome não foi revelado e essa proposta nem teria chegado aos dirigentes do Atlético. O que eu fiz? Antes de gravar o vídeo, para falar a verdade, durante o programa do Nicola dessa quarta-feira, mandei mensagem para um dirigente atleticano. A resposta a respeito dessa possível proposta e venda do Zaratio foi a seguinte, abre aspas, não tem absolutamente nada até esse momento pelo Zaratio, fecha aspas. Vale lembrar que o Galo tem 65% dos direitos econômicos do atleta argentino, que havia sido comprado do Racing por um valor bastante alto. Até por isso é natural que, caso essa proposta venha a chegar, o Galo exige uma compensação financeira ou um pequeno percentual do Racing. Atleta super importante que passou um longo tempo de recuperação física, está de volta ao time e vai ajudar demais o Atlético na reta final de Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras em fase absolutamente iluminada, especialmente quando o assunto é Libertadores da América, na noite dessa quarta-feira no Allianz Parque, 5-0 contra o Cerro Porteño. Placar agregado contra o time paraguaio de 8-0 na partida de ida, o Verdão já havia feito 3-0. Os gols do 5-0, 2 do Rony, um do Gustavo Gomes, um do Breno Lopes e um do Samúdio contra. O zagueiro paraguaio se meteu na bola que seria do Gustavo Gomes e jogou contra o próprio Patrimônio. Campanha espetacular do Palmeiras, 100% de aproveitamento. 8 jogos até aqui e 8 vitórias. 33 gols marcados, é de longe o melhor ataque da competição. Palmeiras já tem o mesmo número de gols dos times mais ofensivos de toda a Libertadores, levando em consideração times que conseguiram ir, por exemplo, até a final. Palmeiras já fez isso até as oitavas de final. E tem mais. Durante essa quarta-feira, o Rony, enfim, conseguiu fazer seu gol de bicicleta. Ele havia tentado de todas as maneiras, nas bolas mais impossíveis. Depois de um cruzamento do Breno Lopes, ele dá 2 passos para frente para poder dar a bicicleta e acerta o ângulo do goleiro do Cerro Porteño. Vitória para lá de merecida, classificação fenomenal. Palmeiras agora enfrenta o Atlético Mineiro em outro confronto gigante. São 5 brasileiros já confirmados nas quartas de final. Palmeiras contra o Atlético Mineiro, o Flamengo contra o Corinthians e o Atlético Paranaense, que espera o vencedor do confronto entre Estudiantes e Fortaleza na noite dessa quinta-feira na Argentina. Se o Fortaleza empatar e vencer nos pênaltis ou ganhar durante o tempo normal, teremos mais um confronto de brasileiros, o Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Caso dê Estudiantes, teremos 5 brasileiros e 3 argentinos nas quartas de final. Eu queria que você apontasse nos comentários quem são seus favoritos nos confrontos das quartas. Prometo ler todos os comentários, beleza? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais informações. Tem também o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!